artigo aqui é Fermentação de kombucha, dinâmica microbiana e bioquímica. Então, o objetivo desse artigo dos autores foi explorar a estrutura e a dinâmica da comunidade microbiana e também as propriedades bioquímicas de fermentações de até 21 dias de kombucha, usando sequenciamento de alto rendimento. Então, o sequenciamento de alto rendimento é uma forma de análise mais avançada do que a forma de cultivo microbiano que normalmente a gente faz. Eles conseguem chegar nas espécies. Então, nós temos gêneros e espécies, que nem, por exemplo, Homo sapiens, né? Homo é o gênero, sapiens é a nossa espécie. Então, eles conseguem chegar nas espécies dos micro-organismos, que às vezes a gente não consegue com um cultivo mais simplificado. Então, por isso que eu trouxe esse artigo, porque eu achei bem interessante isso. Então, vamos falar dos resultados que eles obtiveram aqui. Então, a comunidade de leveduras no biofilme, ou seja, na Scooby, não apresentou uma grande variação ao longo do tempo da fermentação e foi dominada, né, quase completamente pela Candida sp, que é uma levedura, tá? Então, eles colocaram aqui que ao longo desses 21 dias, ali no biofilme, na Scooby, a Candida sp, ela não apresentou grande variação, ela manteve mais ou menos o mesmo nível de indivíduos vivos ali, que foi entre 73% a 83%. O restante dessa porcentagem era composto por outros micro-organismos. De leveduras, tá? Tô falando de leveduras agora. Já na F1 mostrou uma mudança bem significativa na dominância da Candida sp. Olha que interessante isso aqui. Ao 7º dia de fermentação, a Candida passou de ser a levedura principal ali na F1, né, no líquido, na fermentação, e passou para Lanchici sp. Eu acho que é esse o nome. Esses nomes são meio complicados de ler, né? Mas é Lanchici sp, a partir do 7º dia. Então, a gente já vê que ocorreu alguma coisa ali, né? Que essa competitividade, de repente, aquela que estava em primeiro, dominando o ambiente, no 7º dia, já não era mais ela. A outra ultrapassou e ela passou para segundo lugar ali na questão de dominância de leveduras. A diversidade bacteriana agora, tá? A bacteriana foi maior, a diversidade, tá? A diversidade é vários tipos de bactérias diferentes. A diversidade bacteriana foi maior na F1 do que no biofilme, na Scooby. Então, na F1, eles encontraram mais variedades de bactérias acéticas e outras bactérias do que na Scooby. E também teve um pico aí no 7º dia. Vários artigos que eu leio, sempre, a maioria fala do pico entre 7 dias, tá? Mas isso não é uma regra geral, varia muito a cultura que você está utilizando, a temperatura ambiente, todo modo de cultivo varia, tá? Então, isso já era meio previsto, né? Porque, na verdade, se a gente pensar que o meio líquido ali sempre é mais rico, porque ele vai ter uma diversidade de micro-organismos que nem as leveduras que são mais pesadas, acabam ficando mais profundas, elas também procuram um ambiente onde tem menos oxigênio. Então, é bem interessante observar que o que a gente pensa numa hipótese realmente às vezes se concretiza ali na prática. E também a comunidade bacteriana foi predominantemente do gênero Comagotibacter, especialmente no biofilme, porém, na F1 apresentou uma diversidade ligeiramente maior que no biofilme. Então, como eu acabei de falar, teve uma diversidade maior de bactérias na F1, mas tanto na F1 como na Scooby, a que foi dominante, a bactéria acética predominante foi a Comagotibacter. Inclusive, a Comagotibacter chilinus, né, não foi a que eles descreveram aqui, mas ela é a principal produtora da Scooby nas fermentações de kombucha. O biofilme abrigou o gênero de levedura Saccharomyces por até 14 dias. Depois disso, eles não conseguiram mais fazer a detecção no biofilme, porém, na F1, a Saccharomyces ainda esteve presente durante esses 14 dias, foi reduzindo a sua concentração, o seu número de indivíduos, mas ela permaneceu ali mais presente, então, no líquido do que na Scooby. Então, por isso que é importante a gente utilizar sempre o starter, tá? A Scooby é opcional para a gente fazer a fermentação, mas o starter não pode faltar, por questões de pH, acidificação e por essa variedade, essa diversidade dos micro-organismos que estão ali no nosso starter, né? Na fermentação. Então, nesta fermentação que eles fizeram, os gêneros dominantes foi a Cândida, né, que depois acabou no 7º dia sendo superada, e a Cetobacter também apareceu como um gênero que dominou bastante essa fermentação.
Esses gêneros acabaram superando a maioria dos outros micro-organismos mais raros, que estavam em quantidades menores durante a fermentação. Os pesquisadores observaram isso, então houve aquela supressão justamente pela dominância, ali, pela competitividade, né, de nutrientes no espaço, que acabou eliminando algumas ou reduzindo muito algumas espécies que surgiram ali na fermentação ou que já estavam presentes no início da fermentação com o starter. Então a conclusão dos autores foi que ao longo da fermentação foi claramente perceptível a mudança de dominância de gêneros, principalmente após 7 dias. Aí você já deve estar começando a brilhar uma luz, o que pode acontecer que a kombucha muda com o tempo às vezes, né? Acaba mudando o perfil sensorial da kombucha, porque dependendo de como está sendo fermentado, até da condição climática, pode então interferir nessa questão da dominância de gêneros, e cada gênero, cada espécie vai produzir seus ácidos, seus metabólitos diferentes. Então a gente já começa a enxergar uma luz no fim do túnel aqui com esse artigo. Então, eles também concluíram que na F1 pode-se observar maior diversidade de gêneros de bactérias e leveduras do que na SCOBY, e nesta cultura cândida, que é uma levedura, e a Cetobacter, que é uma bactéria cética, superaram outros micro-organismos por competição.